Boa noite, galera. Mais um sabadão aí com vocês. Fran Portela. Muito boa noite. A nossa convidada de hoje é muito especial. É a primeira mulher engenheira a ser eleita presidente do CREA no Distrito Federal. Fátima Có. Que honra, hein? Eita, que honra. É um prazer, Bem-vinda. viu? Muito obrigada aí pelo convite. É sempre importante a gente estar falando aí da nossa profissão, né? E eu vejo que você fala da engenharia com muito amor. Isso. Como que veio essa coisa da engenharia? Eu brinco muito, né? Porque realmente a engenharia ainda é uma profissão que tem muito homens, né? Não que Sim. seja uma profissão masculinizada, isso de jeito nenhum. Nós temos as mesmas capacidades, Isso. não há necessidade de força além das nossas, de mulher, né? Mas é uma profissão que ainda as mulheres talvez não façam opção, se sentem ainda com preconceito. Mas eu brinco que eu acho que eu já nasci engenheira, né? Porque eu tenho uma história, minha mãe, em 1945, queria ser engenheira, então nasci dentro desse ambiente, né? Somos 6 filhos, 3 são engenheiros, eu sendo uma delas. Então, nunca houve, porque às vezes há um certo subcondicionamento, né? De que leva muita matemática, muitas contas, mulher não gosta de conta. O subcondicionamento, assim, às vezes quando coloca uma gravura para falar de engenharia, de engenheiro, só tem homem, e aí aquilo vai ficando. Às vezes, algumas mulheres também pensam que engenharia só é botar uma botina e um capacete para a obra, não é isso, né? A engenharia tem uma amplitude enorme em todas as áreas, né? Então, muitas vezes você pensa, não quero ficar em indústria, não quero, entendeu? Não quero ir para um canteiro de obra, e não é isso, né? Então, é uma paixão, eu tenho verdadeira paixão. Se tivesse fazer, faria tudo outra vez. Que legal. E é uma profissão que tem que ter muita paixão, porque é uma profissão também que lida com riscos, né? Muito. Falar. A nossa profissão é isso, né? Garantir, tem risco. Primeiro, o que é o mais gratificante que eu acho, a gente sai do nada e chega a grandes resultados, né? Porque... A gente vê cada obra. Exatamente. Então, isso, assim, para mim é muito gratificante. E mais do que a própria segurança por qual a gente passa riscos mesmo, dependendo de onde você tá, mas todas têm também, né? Principalmente assim, se você vai para a área de elétrica, tem toda uma periculosidade, tem diversas áreas também, mas isso tanto faz, viu? Tanto faz para homem ou mulher, então eu não vejo muita diferença, né? Então, o que eu acho que mais é gratificante mesmo é você ser responsável pela segurança da sociedade. Sim. Né? Então, por que tem que ter um engenheiro, em tudo tem que ter a engenharia Tudo tem, presente? né? E eu Tudo sou uma tem. apreciadora. Tudo. Por exemplo, lá perto do meu prédio de Anápolis, estão construindo um prédio que chama Terra Mundi. E eu saio para fazer caminhada e eu fico olhando assim, como pode fazer... Você tem que ver a frente do prédio, o que os engenheiros fizeram, né? Eles fizeram um negócio assim... Parece a obra do Dá uma Niemeyer. arte também, né? É incrível, assim, é muito bacana. Você vê que o prédio esses dias estava no chão e já está gigante lá em cima. Isso, Vocês andam junto com o arquiteto ali direto, não é? Sim, sim. O engenheiro, né, ou a engenheira pode fazer dentro de um prédio, ele é responsável, tudo, pode fazer desde o projeto. Mas normalmente, Também, né? o arquiteto, ele na área de projeto, né, normalmente a gente faz uma parceria, né, a parte de arquitetura. E aí eles inventam e nós damos a solução Eles são técnica, mais né? artistas um pouco, eles vão mais pra arte, não é? Porque eles fazem uma coisa assim. E aí a gente dá a solução técnica, né? Porque às vezes coisas, não pode, né? coisas em balanço, muito redondo e não sei o quê, e a gente tem que ter a solução Chamar no chão, né? Da estrutura. Não, a gente tem que ter estrutura para aquilo, né? Porque Tem que, não é uma às vezes coisa... o arquiteto ele desenha muito. Eu fiz um prédio lá em Goiânia e o engenheiro era o Carlinho, e aí a arquiteta
falou, queria criar um negócio diferente lá na área de entrada. Ele falou, não pode. Eu fiquei apaixonada pelo projeto dela. E ele falou, não pode. Isso aqui não tem estrutura para fazer isso. E aí, no final da conta, o engenheiro venceu, porque ele é que sabe lá se o prédio ia ter suporte. Se dá solução ou não, né? Não tem jeito. A tecnologia mudou muito dos 40 anos para cá, né? De construção, né? Mudou bastante. A própria Brasília, né? Rápido hoje. Brasília foi feita, quando em 1955, quando se estava lançando o concreto protendido. Por isso que ela conseguiu ser mais esbelta. Você pode ver outros lugares, é tudo mais pesado, que era só o concreto armado, né? E isso em termos de tecnologia... Durabilidade dura mais, né? Tudo assim. E outra coisa, Fátima, Brasília, cada esquina, Águas Claras, não tem um lugar que não tem um prédio, uma construção. Rapidão, daqui a pouco começa o prédio, daqui 2, 3 meses o prédio já está nas alturas. Está muito rápido, né? Muito rápido. Isso tem a ver com a tecnologia, com a modernidade? Maneiras hoje se constrói muito mais rápido, tanto com pré-moldado, como também os softs que nós temos, entendeu? Já consegue interligar tudo, então você não fica faz e desfaz, você tem todo um planejamento e uma sistematização que quando você começa, você já vai numa sequência sem precisar fiquei impressionado estar com a impressora, interrompendo. né, agora, né? Hã? Essas impressoras que estão lançando. As Você já impressoras viu? digitais. A impressora constrói o prédio. E, Fátima, essa coisa do digital, da tecnologia, diminuiu a mão de obra de pessoas? Não. Eu digo que a gente é o tipo da profissão. Não, acho que muitas das profissões. Por exemplo, a gente é importante. Um pouco, eu tenho que falar isso porque, por exemplo, a medicina evoluiu. Mas quem fez os equipamentos para os médicos? Engenharia. Entendeu? Então, a gente está presente em tudo. O telefone celular, nós estamos presentes. Cada vez que o telefone evolui, aí é uma nova tecnologia, temos que estar sempre presente. O carro que você anda, O carro, estamos presentes. Então, não adianta. Quanto mais evolui, mais nós somos demandados. Inclusive, eu queria mandar um beijo para a galera da engenharia da Jeep. A melhor galera que existe no planeta. Valeu, galera. É um carro de alta tecnologia e com grandes engenheiros e um carro muito bom, né, Fabiano? Isso. Muito bom. Brasileiro, né? Fátima, tem um dia que se comemora 23 de junho, Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Eu não sabia que tinha esse dia. Que a gente só vê o 8 de março, o Dia da Mulher, né? Mas a gente comemora a nível internacional. Sim, agora mesmo nós vamos fazer uma sessão solene aqui em Brasília, né? Serão homenageadas as mulheres, a gente sempre busca homenagear nessa época, né? Vai ter também na Câmara dos Deputados. É um momento que a gente tem que ressaltar, né? Eu digo que essas comemorações faz a gente refletir um pouco, né? Então, muitas vezes você deixa passar despercebido, ninguém nem comenta, né? Então, quando a gente dá esses destaques, aí a pessoa tem muita mulher como, né, fazendo sucesso, né? Como engenheira, né? Isso e aquilo, porque às vezes ainda fica meio... Uma coisa assim que eu até aproveitar essa nossa oportunidade aqui, né? E eu sou muito enfática em dizer, né, que a mulher tem que estar onde ela quer. Sim. Uma das coisas que a gente sofre um pouco, quer dizer, um dos preconceitos, né, que mais a gente sofre é achar que algumas áreas, além da engenharia no seu todo, algumas áreas que não caberia às mulheres, por exemplo, a área de transmissão de energia, a área de estradas, rodagem, né? Não, vai ficar no trecho, né? Não tem condições. Vai para antigamente a plataforma da Petrobras não podia entrar mulher, hoje já pode. Então, eles ficam achando que a gente não tem, né, condições ou de se afastar da família, ou de ficar um mês fora de casa, e isso não
tem que ser ninguém determinar se nós queremos ou não. Quem tem que decidir é a gente, né? Sim. Então, isso é uma opção. Se eu não quero ir para uma obra, se eu não quero ir para uma estrada, eu faço uma outra opção. Sim. Mas deixa eu escolher, né? É. Então, eles também, assim, dentro da engenharia, eles ainda separam algumas áreas como se não fosse para mulher, e isso nos incomoda bastante. Quais áreas você acha que eles empurram mais? Pra- Empurrar assim, não, você vai fazer mais Com certeza, é muito na área de TI, TI, né? TI, né? Na hora também de construção civil, Uhum. elétrica na parte de projetos, entendeu? Assim, às vezes muito eles pensam que realmente há uma obra para sair, uma obra só não, qualquer empreendimento para sair bem, tem que ser muito bem pensado dentro do escritório. E aí estamos nós, né? Na maioria das mulheres, nos escritórios, pensando para quando chegar lá não ter erro, né? Tá tudo certinho. Fátima, quando você foi ser presidente do CREA, você sentiu assim aqueles olhares assim, tipo, essa mulher aqui e tal, teve muito isso? Não teve, ao contrário, né? Eu saí assim uma candidatura assim meia rapidão, de supetão, porque eu não senti, porque eu vinha já com uma história de defesa dos engenheiros, por exemplo, começou um concurso no GDF, botou o concurso na rua, engenheiro, independente de que quantos anos formado, ia ganhar NS5, na época era nível superior 5. Os advogados no mesmo nível começaria ganhando NS11. Aí eu entrei na briga e fiquei conhecida, e na época o governador mandou alterar esse edital, colocando também os engenheiros com NS11. Então eu já era conhecida nessa luta, né? Porque é isso que importa. Eu não acho que faz a diferença. Não é também só porque eu vou ser mulher que eu vou ser eleita. Eu tenho que ter serviço, mostrar competência, ser competente. É outra coisa, às vezes, até que nos força muito. Às vezes a gente tem que trabalhar dobrado, triplicado para aparecer, para ser chamada para ser gestor, gerente, né? Tem isso, né? Mas eu não sofri. Isso foi em 97, no século passado, a primeira mulher do DF, a segunda do Brasil, tinha um ano antes de mim no Rio Grande do Norte. Mas éramos 5 candidatos, eu tive 63% dos votos. Olha Então, que viu que não teve preconceito, né? Não Então, teve. foi muito em confiar do nosso trabalho, de fazer a diferença, né? Eu nunca sofri. Agora fui eleita, estou como presidente de CREA, né? Passei por uma eleição em 2017, então comecei meu mandato primeiro em 2018. A mesma coisa. 6 candidatos e eu somando o segundo e o terceiro não deu os votos que eu tive no primeiro. Olha que bom. Então é uma história que eu não posso dizer que eu sofro preconceito por essa assim, né, de ser mulher, não vai dar conta, porque é muito isso. O que a gente passa, será que ela vai dar conta, né? Até que ela fez isso, essas coisas incomodam um pouco a gente. Essa assim, o preconceito meio selado, né? Já tem, né? Selado, fica assim olhando, de rabo de olho testando para ver se fica olhando para ver se a gente vai mesmo, né? Dar conta. Mas eu realmente, assim, eu encorajo as mulheres a cada vez mais entrarem na engenharia. E uma diferença muito boa, assim, nossa, por exemplo, um empreendimento de engenharia são milhares de coisas. Milhares, né? Você vai, por exemplo, uma obra, você tem fundação, projeto, cálculo, instalação hidráulica, fachada, tudo. Né? E nós temos uma visão mais ampla. Acostumada a gente fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? No dia a dia. Quando a gente entra no empreendimento assim, a gente já vê tudo. Às vezes um engenheiro vai lá só para conferir a ferragem, só para olhar aquela laje, e a gente já olhou desde o prego que está no chão. Né? Então, eu acho que é incentivador. A gente tem uma visão
Eu acho que a mulher dentro da engenharia traz essa visão, Tem uma visão, né, mais ampla, mais geral, do que mais focada, que não está errado. Muda um pouco do homem, né? Não está errado, você está entendendo? Você está ali para fazer aquele serviço, ótimo, mas a gente termina dando palpite às vezes, onde não é nem chamado, né? Fátima, e quanto tempo que fica presidente do CREA? Quantos anos? Cada mandato são 3 anos, então eu fui presidente agora, não, sem contar o século passado, eu fui do 18, 19 e 20, e agora acaba em 23. Então, tem nova eleição. Não, já estou no teve. segundo mandato, só pode ser do segundo mandato. Segundo mandato. Provavelmente eu vá aí, né, como uma pré-candidatura para o Conselho Federal, mas a gente nunca teve nenhuma mulher, então são 90 anos que o nosso sistema foi criado em 63, em 33, pelo decreto em 33. Então vamos fazer agora 90 anos que foi regularizada a nossa profissão, tá? Aí provavelmente a gente sai aí com um propósito de ir para a área federal, mas isso aí vai acontecer, vai ter eleição esse ano, Sim. né? Vai ser, até é bom fazer para divulgar, a eleição vai ser 17 de novembro, né? Então é provável aí que a gente talvez também participe aí desse pleito, né? Não está nada definido, mas existe essa possibilidade. Aqui em Brasília tem muitos engenheiros, Fátima? Temos. Primeiro eu posso até te dizer assim, a nível de Brasil, porque o CREA, o CONFEA, não é só engenharia, né? Sim. Tem todas as modalidades, são mais de quase 200 modalidades. Sim. E tem a agronomia também, que é uma engenharia, né? Engenharia agronômica. Mas tem os meteorologistas, tem os geólogos e os geógrafos. O nosso universo do Brasil é de 1 milhão. Né? A gente arredonda para 1 milhão, de mulheres 20%, então 200 mil. Sim. Aqui em Brasília nós somos 26 mil profissionais. Caramba! Mas vamos dizer, São Paulo já são 300, entendeu? Então, mas são... Agora, Brasília tem uma característica assim, diferenciada um pouco, porque até por ser também uma capital nova, né? Sim. As pessoas, a gente diz assim, às vezes o registro original não é daqui, mas a pessoa vem trabalhar aqui e faz o visto, que a gente diz, né? Então, tem muitos desses, aqui o caso da maioria dos profissionais mais antigos, né? Todos, às vezes, são originários de outros CREAs, Sim. né? E terminam que vistam do Aqui seu em Brasília. registro para poder Assim trabalhar como- aqui em Brasília. Assim como a gente faz no Conselho de Administração, Sim, da a mesma OAB, coisa. e existe essa coisa do visto na cidade. Fátima, para quem não é da engenharia, assim como eu, que quer saber qual que é o trabalho, a função do CREA. Outro dia eu estava vendo o meu amigo, ele foi tá fazendo um sobrado, e aí ele falou para mim assim, eu falei, e aí, já terminou? Aí, não, aqueles caras lá do CREA estão me enchendo o saco aqui. Então, assim, para mim, o CREA é aquele que fiscaliza, mas tem várias outras funções ali, sim. né? Se fosse pegar no pé da letra, é isso, né? Um conselho de... Qualquer um das nossas profissões são conselhos de fiscalização, tá? Mas você não consegue. Então, só que você tem que mudar aquele papel de auto de infração, de notificar. Você tem que trabalhar de modo que fortaleça essas profissões para que talvez até diminua seu trabalho de fiscalização. Mas né? você já teve uma obra que você embargou? Sim, quase. Não, embargar a gente não tem um poder. Aí a gente é a Defesa Civil e o governo. Né? Porque, mas interditou a obra, tem? Sim, a gente solicita. Porque qual é o papel? Eu vou te explicar. A gente não sai olhando a qualidade da obra. O que nós fazemos? Então, a gente tem que acreditar que um colega nosso que está à frente, responsável técnico por aquela obra, ele tem conhecimento para fazer a obra boa, com segurança. Porque o papel do CREA é esse. Às vezes, a gente sabe que às vezes critica, é um cartório, você quer cobrar taxa. Não é isso.
o papel principal é esse, que atividades da área da engenharia, da agronomia, que são atividades que garantem segurança para a população, entendeu? Para a sociedade, sejam feitas por pessoas que têm competência, que têm habilidade, entendeu? Que seja habilitado para fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente passa mestre de obra. Não tem, entendeu? Às vezes ele pode ter uma experiência, mas vamos dizer assim, será que ele sabe? Será não sabe calcular? Aí o que eles fazem? Um pilar, pilar vocês sabem o que é, que tem gente que chama de coluna, né? Como não tem conhecimento técnico, pega lá, bota aquele pilar 30 por 30 e, no entanto, poderia ser 15 por 15, quem sabe, dependendo dos cálculos. Então, às vezes, as pessoas não querem contratar um engenheiro, achando que vai gastar com o engenheiro, e gasta muito mais. Gasta muito mais por quê? Isso, né? Muito mais material, faz e desfaz, porque não é. E Não é sai. calculado. E às vezes. Contrata o engenheiro e contrata o quê? Uma pessoa que tem... Às vezes um pedreiro, um mestre ali, de né? obra, e fica Na ali boca ali, fazendo, faz e E vai desfaz. gastando material, quebrando as coisas. Exatamente, né? Então, a gente tem que pensar, quando você está doente, o que você quer? Se você pudesse, você pagava, era o melhor médico. Agora, caso às vezes você faz uma vez na vida e não quer pagar um profissional para fazer adequadamente, com segurança. Porque desde a insolação, por onde que entra o sol, por onde que entra a ventilação, tudo isso tem cálculo, entendeu? A Quero saber salubridade. as pirâmides. Até hoje, não. Eu já visitei, é de bocar mesmo, viu? Quem foi aquele engenheiro? Sei lá. Outra coisa que eu fiquei impressionado, o túnel de Taguatinga. Gente, que obra maravilhosa, né? Eu fui para a inauguração. Como é que é o início daquilo ali? Por exemplo, onde vai arrumar um engenheiro? Mas ali Não, são vários tem. engenheiros. Não, né? túnel já foi é. do Brasil? Foi do Brasil? Foi do Brasil. Foi um consórcio, né? Vários engenheiros. né? Brasileiro mesmo. Foi cavado, porque você tem um jeito de cavar por cima e tem por baixo, É uma máquina, né? não é? É uma máquina. Então, mas isso a gente teve, toda essa obra que teve no túnel, a gente já teve precedente aqui em Brasília, que foi as primeiríssimas que foram as estações subterrâneas do metrô. Ah, O foi. mesmo sistema, a Mesmo gente chama de sistema, né? parede de diafragmas. Então, você vai escavando e vai descendo umas paredes pré-moldadas ali, Já isso, apoiando, dando né? sustentação Incrível, né? para o maciço de terra. Primeiro mundo mesmo. Fátima, mas assim, eu falo para você, eu fiz 2 construções na minha vida só, uma casa lá em Roraima e um prédio comercial. Falo para você, nunca mais na vida eu quero construir. Para gente que não é da área, é angustiante aquela espera. E a obra tem esse custo mesmo, demora. E nas duas eu tinha engenheiro, para você ver a casa lá de Roraima, foi uma amiga minha engenheira lá de Curitiba. Então, assim, e ela é muito caprichosa, muito apaixonada. E aí, mas eu falo, eu imagino alguém que está construção, por exemplo, vou citar aqui um grande empresário, não sei se ele é engenheiro, o Paulo Otávio. Como que ele dorme construindo 5, 6 apartamentos? Mas ele tem bastante responsável técnico. Né? Mas não é um negócio absurdo? É o raciocínio do pra já. Os nossos serviços, eles não estão na prateleira. Sim. E você quer comprar um computador, toda a engenharia houve antes. Para que aquele computador já está na prateleira. Você escolhe, quero esse modelo, quero isso, com aquelas especificações. Uma obra você não consegue encontrar na prateleira. Né? Sim. Então a diferença é essa. A gente está habituada. Vou lá e compro. E a obra não é isso. isso. Quem não quiser ter obra, que compra a casa pronta. Agora eu faço assim. Agora eu faço Quem não assim. quer, Tem que comprar. mas aí já nem sempre vai estar 100% do jeito que você quer, adequado, né? Então, porque a concepção do bem-estar, da segurança Sim. e do custo, né? Então, tudo isso você fala na hora que está iniciando o processo. Eu quero uma obra cara, quero com acabamento de primeira, de segunda, ou tanto faz.
né? Eu quero quantos quartos. Eu estou dizendo assim, casa, porque a gente está falando aqui, mas a engenharia é muito mais do os que condomínios isso, né? que constroem, né? Não, eu estou dizendo assim, a engenharia a gente tem diversas áreas, assim, engenharia de produção, engenharia de alimento, De tudo. Esses entendeu? dias, Então, um alimento seguro. Imagina sem agronomia, sem engenharia agronômica, como é que a gente se alimentava? Eu gosto de exagerar, assim mesmo, não tem nada. Por que às vezes a gente não é valorizado? E as pessoas, eu digo a gente, a engenharia, os engenheiros, né? É porque a gente nossas atividades estão tão assim no dia a dia das pessoas que passa despercebido. Então, eu vou beber essa água potável. Toda uma engenharia para ter água potável aqui nesse copo. Tudo. Mas eu não penso, eu vou lá pensar a água se está gelada, se está quente. É incrível, é tudo. Né? Então, Tudo. Aqui, tudo. Eu vou acender uma lâmpada, cadê? Eu só aperto o botão, cadê a engenharia? Está toda uma engenharia para ter essa luz acender na sua casa. Os condomínios de Então alto ninguém padrão. lembra, a gente vive achando que é descartável. Lembra da gente sabe que horas? Infelizmente, na hora que cai alguma coisa. O que quebra. Aí o sinistro aí fala assim, chama engenheiro, por que caiu? Não tinha engenheiro, não, calculou mal. Aí é a hora que eles começam. Isso em que cada milhões de obras uma cai. Essa né? semana... Cai uma em milhões. E aí só, infelizmente, a gente só é lembrado na hora do Aquela sinistro. tecnologia que eles usam no Japão, que o prédio não cai, né, com o terremoto, né? Aquilo é coisa de... Não só no Japão. Todo mundo que tem um tem peso, terremoto tem um já peso lá na calcula. torre, né? Aí eu não sei detalhes, não, Essa mas... semana passada mesmo eu vi... Eu não sei encontrei... detalhes, mas realmente todo o cálculo é mais flexível para aguentar o terremoto. Essa semana mesmo passada eu encontrei um engenheiro do meu prédio lá no elevador e eu não sabia que ele era o engenheiro do prédio. Aí estava com a síndica e aí eles estavam conversando entre eles, aí eu falei, é o senhor que é o engenheiro desse prédio? Sou eu mesmo, muito prazer. Pois é, e por que você fez essa garagem desse jeito? Porque Você já deu umas batidinhas nos pilares lá. Né? Porque a garagem daquela chama gaveta, né? Sabe o que eu tô falando? A garagem comprida, cabe 2 carros, mas é porque eu não tinha mais espaço. O prédio é maravilhoso, perfeito. Os apartamentos, só a garagem foi mas a garagem, a questão, tem código de estabelecendo quantas vagas tem para quantos metros quadrados. Cada vez que você poderia, não, eu vou cavar, fazer um terceiro, segundo, terceiro, quarto subsolo. Isso encarece absurdamente. Obra, né? Então você tem que ter o custo-benefício no papel para ver se é preferir fazer apertadinha do que... É tão bacana que ele aproveitou o espaço desse tamanho assim lá perto e cabe o carro, exatamente. Eu até falei para a síndica, nesse garagem aí eu não entro, mas aí vai dar motorista. Eu acho que o problema é da motorista aí. Fátima, você hoje não está trabalhando mais na prática, numa obra, você aposentou, tá quietinha? Sim, não, eu aposentei, de verdade, aposentei da SEB em 2010, aí fui trabalhar na área da iniciativa, até no Confeia também trabalhei, até 2017, aí foi quando eu concorri à presidência do CREA, quer dizer, num trabalho recebendo, né? Porque não é remunerado. Não pode é falar remunerado, disso? pode. Presidente de CREA, nem conselheiro, não somos remunerados, é uma coisa feita, serviços relevantes prestados à nação, então a gente sai com certificado. Realmente uma coisa que se faz de amor, né? Mas eu trabalho, eu chego de manhã, tarde e de noite, eu não tenho como dizer, tem hora para entrar e não tem hora para sair. Agora, a engenharia está lá no canteiro, que eu já trabalhei, né? Eu já fui presidente do Serviço de Limpeza Urbana, fui diretora técnica da Secretaria de Habitação, fui engenheira do metrô, eu fiz o canteiro do metrô na obra, então nunca tive afastada da engenharia. Fui secretária de obras, né? Você esteve aqui em vários... Sempre. Né? Comecei em Taguatinga. Eu fui engenheira na hora que eu me formei, né? Eu formei em agosto de 78, em novembro de 78 já estava empregada na administração de Taguatinga, né? Tomando conta das construções das escolas, então Fátima, desde o início eu nunca me afastei, sempre a engenharia faz parte e eu consigo
de verdade, eu digo que eu me realizei plenamente, Que bom. profissionalmente. Quando sai porque normal, por exemplo, quando você faz administração, você sai da faculdade, já você tem um conselho, você já pode com o Pode. CREA administrar. Quando você é engenheira, quando você sai da faculdade, como que é o processo? Até pegar o CREA? Não, você Tem- só pode trabalhar, a gente tem que registrar rapidamente, Sim, compulsoriamente para trabalhar, porque se você formou, você tem que ter a carteirinha do CREA. do CREA. Né? Sim, Então, é diferente, por exemplo, da OAB. A OAB é que além da... Você vai ter que ter a carteirinha, mas você tem que fazer a prova. sim. Nós não precisamos, no CREA não precisa fazer prova, né? Basta levar a documentação, o certificado, o diploma, e a gente resiste e diz as atribuições, porque, vamos dizer, o engenheiro mecânico tem as atribuições diferentes do engenheiro civil, do engenheiro eletricista. Então, ele diz, ó, nessa área você pode trabalhar, que esse é o papel do CREA, tá? Então, registra, a gente, inclusive, assim, sabe que, às vezes, na maioria está desempregado, e a gente aqui no CREA-DF, por exemplo, a primeira anuidade, a gente dá um desconto de 90% para a pessoa, se ele vier registrar nos primeiros 180 dias da formatura dele, que a gente sabe, mas para começar a trabalhar, ele precisa ter o CREA. E você lembra do seu primeiro trabalho? Lembro. Lembra? Lembro. Primeiro eu comecei exatamente na área de fiscalização, mas assim, em obra. Em obra, eu quero saber em obra. Em obra eu fui no ginásio de esporte aqui de Taguatinga. Olha que legal. honra. Foi bem bom. Depois aí eu fui para um desafio, aí já trabalhei em Planaltina também, né? Só que nessa área em Planaltina eu aprovava o projeto. Também em Taguatinga eu trabalhei, nós iniciamos lá o processo do aumento do gabarito, né? Quando eu assumi Taguatinga, com essa área de aprovação, só podia ter 5 pavimentos. Então nós fizemos um estudo e foi aí que a gente passou a ir até 35 metros. Então assim, eu lembro assim de tudo. Metrô, tem um lance engraçadíssimo, né? Eram 28 engenheiros, só eu de mulher. Né? Meu Deus. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos no metrô foi conhecer o percurso do metrô. Para a gente saber, andando mesmo. Saímos lá de Samambaia e viemos até lá o zoológico andando. Foi quase um dia todo, né? Meu Deus. E todo mundo achando que eu que não ia dar conta. E a maioria dos homens andaram meio Aí, ó, tá vendo? entregando os pontos, né? Você lembra quantos anos você tinha nessa época do metrô? Pode falar? Posso. Eu devia estar com 36 anos. Olha que bom, 36 anos. Fátima, e o metrô já tem quantos anos? Depois que... Deixa eu contar uma coisa do metrô que foi engraçadíssima, né? Que até meu último filho, eu tenho 2 filhos, um casal, uma menina e um menino. Menino não, né? Já estão com 33, vai fazer 33 e ele 30. E eu fiquei... A outra coisa que pra gente, eu pelo menos tenho essa bênção, né? Para mim, minhas 2 gravidezes foram simples, sem problemas maiores, né? Sim. Apesar de na época foi dado como devido à minha idade, um pouco de gravidez de alto risco, mas, por exemplo, eu fiquei acompanhando o lançamento de concreto sábado até 6 horas da tarde, meu filho nasceu segunda-feira, 1h da tarde. Então, no limite mesmo. No limite, né? E uma coisa engraçada que eles tinham preconceito de mulher não poder entrar num túnel que dá vazar. Essas coisas também tem de engraçado. E aí eu fui ler por quê, né? Por que mulher não podia entrar em túnel, né? Por exemplo, até esse túnel de Taguatinga, você não tinha... Os primeiros túneis de Brasília foram realmente do metrô, né? E aí nós fomos procurar saber, sabe qual era o preconceito? Que nas eras de antigamente, um padre, a batina do padre desarmou um dinamite lá, um sistema de explosivo, Sim. né? E a batina.
Então era mulher, não pode entrar porque mulher usa saia. Mas a saia de antigamente, né? Aquelas compridas, não gente de calça comprida igual né? Não teria nenhum preconceito. Então aí a gente foi, aí eu comecei a brincar. E quando eu lembro que eu estava grávida, aí eu ia entrar, né, fiscalizando o túnel. Eu falei, gente, eu tô de saia curta, hein? Não, assim, né? Não era aquele saião, porque o preconceito era da saia grande, saia se grande. enganchar lá em alguma coisa e desmontar Que bom. E, Então, é muita história bonita. e seus filhos não são engenheiros? Não são. Tem um amigo lá em Anápolis que ele é médico e ele queria, obviamente, que a filha fosse médica, mas ela é engenheira, mas é engenheira eletricista. Aí eu queria perguntar para você, quando vai fazer uma obra, um prédio, começa o projeto do engenheiro civil? Sim. A princípio, porque tem vários engenheiros ali na obra, engenheiro elétrico, mas eu estou falando. Depende, assim, se for um empreendimento muito grande, já começa, até tem também essa engenharia, a engenharia ambiental, você tem que tirar a licença, tem que ver o impacto que aquela obra, aquele empreendimento vai dar na vizinhança, e aí normalmente são equipes multidisciplinar, né? Então Muita gente junta, né? Muita gente junto para poder aprovar aquilo. Depois tem a parte toda que a gente chama, né, licença ambiental para construir aquele empreendimento. De verdade começa realmente com a parte de projeto, cálculo estrutural, fundação, mas para você fazer a fundação, você tem que estudar o tipo de terreno. Então tem assim, o tempo todo. Não é por isso que é demorado. Por isso que é demorado. Então você não pode repetir um tipo de fundação, pode ser o vizinho ali. O terreno está aqui, o outro está aqui. Você não tem garantia de que aquela fundação que você usou nesse prédio sirva para isso. Que bacana, tá vendo? Você tem que fazer, né, toda a sondagem, que a gente chama, porque às vezes ali tem uma coisa, uma terra mole, uma mufa, que a gente alguma coisa e tem que não é mesmo. E muita gente que já fez isso se deu mal, né? Então, começa todo mundo, numa equipe tem que ser junto, mas dizer assim, então, eu quero botar 40 apartamentos. Mas como que eu vou botar esses apartamentos? Eu tenho que estar junto nessa parte de projeto da parte de planta baixa. Eu preciso saber como é que eu vou casar isso com o meu cálculo estrutural. Então, sempre trabalhamos em equipe. Que bom, Fátima. Esse Dia da Mulher na Engenharia, 23 de junho, quando que começou? Sempre teve esse dia? Não, deve ter mais ou menos uns 20 anos. Eu não sei te precisar. Certo. Mas porque é internacional, eu até já soube, mas agora me deu um branco, mas não é recente. E vocês aqui comemoram? Comemoramos. A gente sempre pede uma sessão solene. No ano passado a gente teve na Câmara Distrital, conseguimos, né? A gente comemora, como eu falei, né, antes, para ressaltar, para lembrar e para incentivar, né? Que as pessoas vendo essas comemorações, essas homenagens que a gente faz, serve de exemplo para outras mulheres. E você acha que mudou muito os engenheiros da sua época com os atuais? Você tem muito relacionamento com engenheiros novos? Sim, lógico. Hoje, né? Como mudou, por exemplo, nós não tínhamos, eu fiz engenharia, não tinha computador, não tinha microcomputador. Tinha um computador, aqueles imensos na faculdade. Vocês nem sabem o que é isso, né? Porque eu não sou tão novinha. Computador era com cartão furado, perfurado. As medidas a gente chamava, era na base da régua de cálculo, tinha que fazer. Hoje você lança ali, mas lógico, não mudou o quê? Não adianta. Qual é a base para você fazer um cálculo, por exemplo? Vou falar assim, bem comumzinho para vocês entenderem. Você tem que calcular todas as forças que estão exercendo ali para você tirar os momentos, né? E dali você vê quanto de ferro você tem que botar, coisa desse tipo. Não adianta lançar isso no computador. O computador faz tudo isso sozinho. Mas você tem que interpretar.
Claro. Então, o engenheiro tem que saber se aquilo está certo, se é aquilo mesmo, como é que ele vai lançar, qual é o momento que ele vai lançar, né? Diferente, a gente fazia isso tudo em régua, calculava. eu acho- Topografia nossa era no teodolito, aquela coisa Meu trazia, tinha Deus. que marcar no papel. Hoje você bate os, como diz, tira todas as coordenadas com aparelhos É. satélites, com isso, com aquilo, totalmente Muita tecnologia. diferente. Mas não acho, e volto a dizer, não acho que isso está tirando a função do engenheiro. Hipótese alguma, entendeu? Achar que vai ser só jogar os dados no computador e vai ter o resultado, não é verdade. Quando você é presidente de um CREA, por exemplo, do DF, a sua responsabilidade é só aqui no Distrito Federal. Os no outros nosso CREAs caso, são responsáveis. são 27 CREA no Brasil. E você tem bons relacionamentos em todos eles? Todos eles. A gente tem, a gente chama de colégio de presidentes, né? Então a gente se reúne 5 vezes ao ano, todos os presidentes, a gente sempre escolhe uma cidade. Em Brasília sempre tem em fevereiro, a primeira em Brasília. A gente junta aí um encontro de líderes, aí não são só os presidentes, são os coordenadores de Câmara, porque o CREA funciona, tem a parte executiva, a presidência, mas é formada por conselheiros. Aqui no DF nós somos 47 conselheiros mais a presidente. Então, tem todas as modalidades de engenharia e aí a gente divide em câmaras, né, para julgar. Vamos dizer, o engenheiro civil não é julgado pelo engenheiro mecânico, ele vai analisar toda aquela ação daquele engenheiro civil, são os próprios engenheiros civis e assim por diante. Fátima, tem alguma outra obra pública que você participou de alguma forma? Além do teatro? Teve o teatro de Não, metrô, o né? metrô. Metrô, uma das coisas que foi muito interessante, foi um grande desafio, mas também já tem um tempinho. Nós fizemos ali Luz Costa, gente lá ali no Guará, né, entre o Guará, nós fizemos ali 147 casas de interesse de habitação popular, né, interesse social, e fizemos ali com 14 tecnologias diferenciadas. Tem casa ali até de isopor, casa de placa de arroz, entendeu? E tá tudo em pé lá para a gente fazer. Só que, infelizmente, o projeto não foi para frente, porque precisava de seguro, aí a Caixa Econômica na época não quis segurar Tem a parte isso. burocrática, A né? parte burocrática. Mas tem diversas. Todo o metrô foi um dos mais, assim, desafio. Mas uma grande obra que eu fiz, grande obra não, a primeira, assim, eu tocando, porque na maioria a gente sozinha, eu digo, essa eu que administrei sozinha, a primeira foi a obra da SEB ali no CIA, aquele prédio enorme que tem ali, né? Então foi mais de 2.000 metros quadrados. Quanto tempo? Depois eu fiz um da SEB em Planaltina, fiz outro em Taguatinga, aí não parei. Sempre fiquei em obra. Quanto tempo geralmente termina a obra toda? Depende da metragem, né? Da SEB Em mesmo. média, esse da SEB nós fizemos em 6 meses. Nossa, rápido. Foi, porque já estava a cobertura pronta, entendeu? Entendi. Então, mas a gente fez, porque também foi rápido por causa disso, porque a concepção da obra era de galpão. Então a gente só tinha quase que a parte externa e internamente divisória. Então, o que nós entramos com a obra? Toda a parte externa, os banheiros, entendeu? E aí as salas em si era tudo divisória, porque era essa, até porque isso é mesmo, né? Parece que os órgãos vão evoluindo e tem que ter realmente flexibilidade para fazer as alterações. Você acha que Brasília vai estender o metrô para a Asa Norte? Vai, está no Vai? projeto, está no projeto. Demoraria quanto tempo, você acha? Uns 5 anos? Se tiver, né? Porque eu nem sei se tem, na época que eu trabalhei, tem 2 outras extensões, né? Aham. Também Samambaia, que está aqui até a estação 32, e teria para os ministérios, que é uma demanda boa, né? Sair ali da rodoviária para os Direto. ministérios, fazer a integração, e para a Asa Norte. Agora, assim, seria meio, digamos assim, muito, muito empírico eu dizer, porque tem que saber quantas estações são. Questão de metrô, o que mais segura são as interferências que a gente encontra quando está escavando.
A nossa, que é a primeira mesmo do plano piloto, me lembro que a gente pensou, não, vamos desistir. Para fazer a estação ali da rodoviária, passamos quase que 2 anos para conseguir um trechinho menor, porque ali estava o cabo de telefonia de todo o Palácio do Planalto, não sei o quê, então não tinha como desligar. Meu Deus. Entendeu? Então, a obra, principalmente subterrânea, o que mais segura são as interferências que você encontra no meio do caminho. E parou mesmo, nós conseguimos tocar quase todas as estações para trás e paramos ali naquela estação da galeria e da rodoviária, porque teria que fazer um remanejamento do cabo telefônico que atendia todo o Palácio do Planalto ali, tudo. Fátima, tem uma curiosidade, essa é minha, pessoal, vou perguntar para você, não sei se você consegue me responder. Brasília é linda, a decoração, a parte estrutural, tudo é lindo. As pessoas falam o tempo todo do Niemeyer, o Niemeyer é incrível, mas o Niemeyer é arquiteto. Quem que ajudou o Niemeyer a criar essa parte? Porque a gente fala, todas as pessoas falam do Niemeyer, os desenhos são dele, mas e o engenheiro, quem era? O engenheiro bruto, digamos, vai ser até homenageado agora no dia 20, é o Israel Pinheiro, né, que tem outro, e o Joaquim Cardoso. O Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso é o engenheiro de Brasília. De Brasília. Quem tocou tudo. Agora, aparece Niemeyer, aparece Lúcio Costa. Lúcio Costa era o paisagista, né? Niemeyer o arquiteto. Mas o que tem, o próprio Joaquim era o calculista, tem também Bruno Catanelli, entendeu? Então, assim, tudo isso só era viabilizado com cálculo estrutural. Não adianta você pensar como um tipo, né? Você pensa numa coisa toda curva e ele vai ficar só no papel? Quem viabiliza são os engenheiros e quem constrói. Né? Agora, o tocador, tem muitos engenheiros. Muitos. Né? A história também passa pela Nova Cap. Desde o início de Brasília, foi a Nova Cap, a empresa construtora. Por isso é Nova Cap, é nova capital. Nova Cap significa isso, nova capital. Então, desde o início, foi a empresa do governo que coordenava todas essas obras. E que Brasília linda, né, Fátima? Linda, né? Eu também sou apaixonada. Que Brasília linda. Quando a gente... Leve, né? Organizada, não tem... E esses prédios, essas formas, não é diferente? Você vê como... Eu fico apaixonada. Eu também. Desde que eu cheguei no primeiro dia que eu não canso de Brasília. Águas Claras, você lembra do início dela? Lembro plenamente. E foi planejado isso mesmo, para ser vertical, né? A cidade mesmo. Sim, o plano Águas Claras foi exatamente... Não tinha só tinha a casa do governador. Tiveram um errozinho no trânsito, não tiveram? Tiveram que mudar tudo de novo? Não, Águas Claras o problema foi esse. Porque ela foi planejada para trazer a classe média, tá? E viabilizar a construção do metrô. Ela é casada. Quando começou a obra do metrô, não tinha nada. Agora, nada. Só tinha a casa do governador. Que era ali em Águas Claras. Lembra que a gente chamava Águas Claras? Isso. Só era ali a casa do governador. Né? E aí, o que aconteceu? Com isso, por que viabilizar? E trouxeram diversas... opções de estações para Águas Claras, que o problema de Águas Claras é essa, por que o plano piloto não deu esse problema? Que é tudo subterrâneo, primeiro que não podia fazer externo nem em galeria por conta que é tombada, e aí Águas Claras é toda cortada, com esses, em vez de ser túnel, né, que você pudesse passar por cima, ele tem aquelas galerias e aí a Águas Claras é toda cortada, por isso que o trânsito, você só tem uma para ir, outra para voltar, aquela coisa mais... Porque ela é toda cortada mesmo, em estações de metrô, se não me engano, são... Fátima, e assim, e aqui, por exemplo, eu não sei andar muito aqui não, toda vez que eu vinha de Goiânia para cá, eu me perdia naquelas tesourinhas. Que tesourinhas malditas, mas eu acho lindo. Eu queria passar lá para poder ver, sabe? Isso é porque você não tem um raciocínio de engenheiro, um raciocínio lógico. Então, mas eu só porque eu perco qualquer cidade tradicional. Negócio de rua, que
não vou decorar nome de rua. Sim. E aqui em Brasília, para mim, é facílimo. É só falar, estou na 300, eu sei onde é 300, onde é 500, onde é 100, onde é 200. Que é subindo, né? Então, mas eu não conhecia. Não, é porque você termina dando uma volta, senão você quer ir para. O problema é que quando as pessoas falam, né? Você quer ir para a esquerda, você está querendo ir lá para cima para dar para direita. Aí você tem que ir para a direita para fazer uma 360 graus. Uma vez eu lembro que eu tinha uma licitação e eu sempre saía. Eu sempre gosto de me antecipar com o horário. E aí eu me perdi numa tesourinha daquela. Eu atrasei 40 minutos, quase perdi a hora da licitação. Mas toda vez que eu vim aqui, eu ia para lá, mesmo que eu não fosse, para eu poder passar ali. Porque é muito perfeito, né? É muito bacana. É fácil. Eu gosto. Fátima, que aula de engenharia. E eu nunca vi uma engenheira tão apaixonada pela profissão como você. Eu sou mesmo. Qual que é o segredo dessa paixão toda? Olha, aí justifica, né? Eu realmente acho que a engenharia é de extrema importância, é fundamental para a vida das pessoas, para a sociedade, né? É aquela coisa, não existe sem o desenvolvimento do Brasil, tudo, do planeta. Mundo, do planeta, né? Você diga assim, você procura um advogado quando você está ruim, está numa briga, ou familiar, ou judicial, né? Médico quando você está doente. Agora, engenharia não. Engenharia é desenvolvimento. Você está entendendo? Ou na crise, ou na bonança, você vai ter que ter engenharia. Você está entendendo? Então, essa paixão para mim é isso. É essa coisa de realização. Tá sempre, sai do nada e chega, tem os resultados. Eu sempre fui voltada para resultados. E a engenharia me traz essa satisfação muito mesmo, né? Eu faria tudo outra vez, né? Gosto de conversar, tomara que isso aqui pelo menos conversa uma, duas mulheres, ou quem sabe os homens também, né? É muito bonitinho. Eu hoje criei, desde que eu assumi em 2018, os recém-formados, né, que a gente chama os egressos, eles buscavam a carteira lá no balcão do CREA. Não, vamos fazer uma festa para entregar. Então, faço uma cerimônia de entrega, eu cumprimento um por um, dou boas-vindas, né? Ouço mulheres ou homens, a senhora é um exemplo. Então, assim, é essa vida de viver, né? Eu gosto de contar rapidinho aí, por exemplo, na época eu sempre trabalhei no governo, né? Na época do governador Roriz, né? Que já até faleceu. Sim. E às vezes ele esquecia meu nome. Né, Fátima, assim, daquela coisa, ele falou assim, cadê aquela engenheira? Então, ele sabia, né? Eu brigava tanto pela engenharia, falava tanta engenharia que ninguém esquecia que eu era engenheira, né? Esquecia meu nome, mas não esquecia da engenheira, né? Então, isso tudo para mim é muito bom, né? E isso, é porque essa coisa de realização, de resultado. É muito bacana. Fátima, para a gente finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para as mulheres que estão com medo de entrar na engenharia, ou para as estudantes de engenharia, que a gente até pensa que não, mas tem muita gente que está na faculdade. Essa filha do médico, por exemplo, eu fiquei boba quando eu vi ela com aquele, como é que chama? Aquele chapéu? Capacete. E aí eu pensei, gente, ela tão meiguinha, loira, do olho verde. Essa aí, ó o preconceito. Tá vendo? Tá vendo? Acha que mulher de dinheiro é feia, é bruta. Mas era isso mesmo. Pensa que usa batom também, usa. De batom, não pode ser delicada. E ela preconceito. Você mesmo tá Não, porque ela é filha de médico, a mãe médica, o pai médico. A gente ia imaginar que a menina fosse ser médica, né? Dá uma motivada nessa mulherada aí. Mas eu achei uma graça. Aí eu falei, você vai ser engenheira? Ela falou, eu vou pra... E é ela e o noivo. Eu achei bonitinho demais. Então, qual que é a sua palavra de incentivo? Olha, eu realmente digo assim, que não tem tabu. Não tem bicho-papão, melhor dizendo, né? Que essa é a ideia, a engenharia é difícil para a mulher, é incômoda, é muita matemática, nada disso. Nós temos não existe, não necessita nem de mais força, nada. Nós temos essa conhecimento, capacidade de igual para igual, não tenha dúvida disso, né? E eu acho que é um desafio, não é uma profissão
para quem não gosta de botina e capacete, não é só uma profissão, em algumas áreas a gente usa o capacete, a botina, né? Mas com certeza é uma profissão de uma amplitude muito grande, né? Então, como eu já falei, todas as áreas, de ramo de produção, da área de agronomia, na área de mecânica, tudo você tem engenharia. Então, coisas que você não imagina é a profissão de engenharia, né? Então, é uma profissão que te prepara para diversas outras funções, né? Então, desenvolve todo o seu raciocínio lógico, você raciocina rápido, você não tem dificuldade, então isso te abre até outras portas também, mesmo que não seja especificamente da engenharia. E mulheres, não existe bicho-papão, né? Nós estamos de igual para igual, você escolhe onde fica, né? Então eu nunca... É lógico que a gente... É uma profissão, é igual às outras. Na hora que eu tiver com criança pequena, isso e aquilo, eu vou ter que fazer uma opção, pedir ajuda, ou creche, ou marido, ou isso, ou aquilo, né? É se achar profissional de igual para igual, né? Então, isso aí também não é só na engenharia, né? Então, a gente sabe que descer qualquer profissão, todas elas, uma hora a gente vai ser mãe, mas não, nada atrapalhou. Eu dou meu testemunho, né? Fiquei grávida até faltando um dia, 2 dias para ter meu filho e nada me atrapalhou. E eu queria parabenizar o CREA do Distrito Federal por ter uma mulher tão incrível, tão apaixonada, porque normalmente, ou às vezes, eu, por exemplo, falo para você, eu sou publicitária que sou apaixonada por gente, por vendas, por isso daqui. Então, mas tem profissional que ele é apaixonado pela profissão, e você é uma apaixonada pela engenharia. Isso contagia. E não é bacana, Fabiano? Bacana demais. O Fabiano é pianista. Você fala com amor mesmo. É diferente. Então, assim, eu queria parabenizar o CREA do Distrito Federal e eu queria mandar um beijo para todas essas mulheres incríveis que, assim como você, estão à frente. Não é fácil, não é remunerado, Fabiano. Nossa, eu não sabia. Não é remunerado, tem que fazer por amor. É, por amor. E eu queria agradecer demais, Fátima. Eu queria saber se eu posso ir lá no CREA tomar um café. Com certeza, convidada, será bem recebida. Não tem disso. Onde que é o CREA daqui? Aqui ali na 901 Sul. Ali, logo quando você sai do parque, não tem aquela saída do parque ali? Ali saiu do parque, tem o Conab e nós. Mais uma curiosidade, essa é cultural e é minha. Por que o governador mora aqui em Águas Claras e o presidente na Alvorada? Não, porque nós, aí é uma diferença muito grande. Eu não sei, que acho que você nunca se pensou nisso, né? São 2 governos. O governo federal está na cabeça do avião. E nós, governo do Distrito Federal, no rabo. No rabo. Então, é a mesma coisa. O Alvorada está lá para a cabeça. Sim! A cabeça dele. Você não lembra do Buriti é o nosso governo do Distrito Federal. E o Planalto é o do... Então, é sempre assim, um avião. Quem divide... É um avião mesmo, né? É um avião. É um corpo avião do avião. mesmo. Quem divide é a rodoviária. Daqui, da rodoviária para cá, para frente, a cabeça do avião é o governo federal, da rodoviária para trás é o governo do Distrito Federal. E o nosso governador é o governador Ibanez. É isso? É nosso vizinho aqui de Águas Claras. É chique aí, é dentro? Eu não sei, você sabe, eu já fui muitas vezes, porque tem sala de reuniões, né? Mas eu até estou na dúvida se o Ibanez optou, porque muitas vezes eles usam essa Águas Claras. Na época que eu trabalhei tanto no governo de Roriz quanto no governo da Arruda, eu ia muito e eles tinham a parte de residência e a parte de reunião também. Então, quando fazia... Agora, o Ibanez, eu fiquei na dúvida se ele está morando aí ou se ele fez alguma... Porque é opcional. É opcional. Né? E eu sou muito orgulhosa do governador ser nordestino, assim como eu, né? Bom, ele é do Piauí. Do Piauí, sim. Então, eu sou lá do Ceará, pertinho. Fátima, muito obrigada, viu? Sábado que vem tem mais.
Até mais. Eu que agradeço pela atenção de vocês, viu? E estamos à disposição e os convido a irem lá no CREA. Eu vou lá no CREA. Beijo, Abração, gente. galera.